Tópico terceiro, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Subtópico primeiro, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Subtópico segundo, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Subtópico terceiro. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Irmãos, como nós falamos o processo de conversão, professamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, cremos no sacrifício dele e decidimos pelo batismo do arrependimento. Como o comentarista falou, aquele que se batiza na água tem que se batizar por fé. Precisa crer no sacrifício para ter algum efeito. E depois que nós nascemos da água, aí nós começamos a nascer do Espírito, porque começa ali a obra também de regeneração, né? O velho homem deixa de ser velho e nasce uma nova criatura em Deus. E o processo de santificação demanda tempo, não é de uma hora para outra. Nós somos posicionados como santos diante de Deus, diante da igreja do Senhor. Mas o processo de santificação vai levar um certo tempo, um certo engajamento, um certo posicionamento em querer fazer o que é certo diante de Deus, em viver uma vida que agrade, que honre o nosso Deus aqui na terra, que dê testemunho a respeito da nossa fé diante de Deus e dos homens. Então, nós precisamos nos posicionar na leitura da palavra, sermos bons ouvintes da palavra de Deus, não desprezarmos a palavra de Deus, os ensinamentos, o discipulado, o disciplinado. Precisamos nos engajar, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, é mais penetrante até do que a espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e é poderosa para discernir a intenção do coração do homem. E a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Irmãos, se nós vivermos à luz da palavra de Deus, não tem tropeço e não tem queda, porque a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos santificando, vai nos limpando, nos purificando. A imersão e submersão da água é uma limpeza simbólica, porque a limpeza profunda vai ser desta água que flui para a eternidade, que jorra para a eternidade. É a água que Jesus tinha para dar da samaritana. A água que ela tinha naquele poço de Jacó era uma água comum, mas a água que Jesus ofereceu para ela é a água que sacia a sede, a água que vai fazer transbordar, jorrar um manancial dentro de nós até a eternidade. Então, irmãos, precisamos beber desta água, que é a palavra de Deus, a água que somente o Verbo, a palavra pode nos dar, o Senhor Jesus pode nos dar. Então bebamos dessa água, alimentemos e saciemos a nossa alma com a palavra de Deus, porque ela vai completando a obra de santificação em nós. Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vinda, o dia da vinda de Cristo Jesus para buscar a igreja. Então, irmãos, aquele que milita legitimamente, irmãos, não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se nós não militarmos
de forma legítima, não poderemos ser coroados, mas que o Senhor nos guarde dos embaraços com os negócios dessa vida, que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos viver a luz da palavra de Deus e o nome do Senhor será honrado e glorificado através da nossa maneira de ser e viver. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, verso 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Então, irmãos, vamos continuar militando legitimamente, vivendo à luz da palavra de Deus, sem nenhum embaraço, em nome de Jesus, para que nós possamos receber a promessa, viver a promessa, o cumprimento da promessa de estar eternamente com o nosso Deus, glorificados, que a glorificação do novo homem é quando nós chegarmos ao céu e recebermos a coroa de vitória que está guardada, selada para aquele grande dia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, vamos perseverando, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias, louvado seja Deus.